Se você vê a imagem de um imóvel perfeito demais, sabia que pode ser um render? Como isso impacta nas vendas e no resultado dos empreendimentos imobiliários? Nós vamos saber agora. Então hoje eu estou aqui no NunaCast com um convidado muito especial, que é o Henrique, da Render Express. Vai falar um pouquinho para a gente do universo 3D, dentro do mercado da construção civil, da arquitetura e de outros segmentos também. Vai ser um papo bem gostoso e eu acho que você vai aproveitar muito o que a gente vai conversar aqui nessa mesa hoje. É com muita alegria que eu te apresento. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz e orgulhoso de estar aqui participando do NunaCast. Já acompanho alguns vídeos de vocês aqui, então é uma honra. Meu primeiro podcast, então se eu estiver um pouco nervoso, me dá um toque, um chacoalhão. Isso, por favor. Fica bem tranquilo, Henrique, Obrigado. né? O que você faz, fala por você, pela sua empresa. Então, nós vamos entrar um pouquinho aí. E eu sempre gosto de começar pelo começo, né? É claro que quando eu estou entrevistando alguém de 60 anos, geralmente o papo é mais comprido, porque a história da pessoa naturalmente é maior. Mas para um cara de 18, é 18 não? É isso. Vamos ficar aí, né? Vamos. Não, mentira, eu tô com 36, apesar de não parecer muito, Nossa, tá. Aham. Depois a gente conversa sobre esse o formol aqui. aí. Muita gente vai Pode querer ser. saber. Não, às vezes é bom eu falar a idade, assim, porque as pessoas não me dão tanto crédito, sabe? Então, às Isso. vezes é melhor falar, Você não, tem que, eu ao tô... contrário da gente, você tem que botar uns fios brancos. Já pinta. tá aparecendo já. É que eu cortei o cabelo agora, daí ele disfarçou, mas já tá aparecendo também. Que bom, isso vai te ajudar. Acho que sim. Enfim, conta um pouquinho da Render Express, como é que você foi parar nesse mercado? Como é que você se inseriu nesse contexto? Você podia ser chefe de cozinha, você podia ser malabarista de circo e você podia ser dono da Render Express. Por que você escolheu a Render Express? Boa pergunta. Não, brincadeira. Eu sou, então, arquiteto, né? Me formei arquiteto. Comecei a trabalhar em escritório de interiores, em escritório de arquitetura, em diversas escalas, assim. Eu cheguei a projetar hotel, centro de convenções, edifício Sério? residencial, residências. Então, assim, eu tive bastante experiência na área. Mas aí veio a crise de 2016, né? E aí foi aquela crise generalizada no nosso mercado, principalmente ali em arquitetura. E eu fiquei assim, e agora faço o quê? E nos escritórios que eu trabalhei, eu já mexia com 3D. Muitas vezes os projetos eram iniciados por outras pessoas da equipe e eu que finalizava embelezando o projeto, deixando bonito, arrumando 3D, às vezes o design de fachada. E aí fiquei naquela... O que eu faço, assim, no né? que eu faço, exatamente. E eu pensei assim, bom, não queria sair da área, eu amo arquitetura. Ser arquiteto não é tão fácil, mas a arquitetura eu acho apaixonante, o poder que ela tem de transformar os espaços, de mexer com a vida das pessoas. E aí, uns amigos meus começaram estavam mais ou menos na mesma fase, assim, de o que eu faço. E eles começaram um negócio na internet. Só uma pergunta. Claro. E nesse lugar da arquitetura foram escritórios aqui de Curitiba? De Curitiba, Você é daqui? Sou daqui. Tá. Aí, esses meus amigos começaram um negócio na internet, eles eram muito próximos de mim e assim, tá vendendo. Aí eu pensei assim, mas existe negócios na internet então, né? Porque eu só trabalhava localmente. E aí eu pensei assim, acho que eu vou montar uma loja virtual de render e oferecer render assim. E começou a dar muito... Aliás, no começo não deu tão certo, né? No começo nunca dá muito certo, eu tive né? que ficar lutando Sim. lá, criando conteúdo, mesmo sem ter cliente ainda. E até que começou a dar certo, assim. A gente começou atendendo mais exclusivamente escritórios de arquitetura e de decoração, que vinham nos procurar para embelezar os projetos deles. Só um parênteses aí, é porque eu estou muito ligada ao mercado de incorporação e construção, que é onde a agência contrata as imagens. No mercado de arquitetura, é o ambiente que vai ser entregue, em que momento vocês entram com esse embelezamento? O que você chama de embelezar o projeto? Então, é porque o 3D cru não é bonito. A renderização, ela na verdade vai deixar fotorrealista a imagem, né? Então vai adicionar reflexão, iluminação, e parecendo uma fotografia real. Então, quando
arquitetos desenvolvem, essa parte já não é tanto projeto, né? Já teve toda uma concepção, criação, então é mais um trabalho que poderia ser terceirizado. Certo. Afinal de contas, é só nos orientar em relação a materiais, cores, né? E a gente vai trabalhar isso aí no render. Eu até recomendo, numa primeira apresentação, para o cliente já chegar com uma imagem renderizada, sabe? Porque alguns até preferem, não, vou mostrar o 3D como estiver, direto do SketchUp, que geralmente é o software que usam. É o programa anterior, né? Isso. Muitos apresentam dessa forma, mas não causam impacto para o cliente, né? Sim. Então eu sempre falo assim, capricha. Porque daí as objeções que o cliente tiver, ou até de não entender, afinal de contas o 3D cru não representa, por exemplo, vidro, espelho, luz. Sim. Então, o leigo... né? Textura. E o leigo tem muita dificuldade de entender isso. Certo. Então, eu acho que junto as duas coisas, você consegue apresentar já tua ideia, exatamente como você concebeu, e o cliente vai entender. Então, eu acho que a gente faz essa ponte... que é mais do que deixar bonito, não é só para o cliente, vira portfólio, a gente sabe que acontecem percalços durante a obra, que às vezes o cliente muda tudo, ou chega na obra final, o cliente pôs o dedo, mexeu uma almofada, pôs um objetinho ali que não era o que você tinha especificado, né? Então eu acho que o render ajuda também nessa parte, assim, tanto você apresentar bem a sua ideia, quanto... Como fidelizar o projeto, Fidelizar né? o projeto, exatamente. Assim, evitar esses extras que o cliente acaba colocando por conta e que acabam comprometendo a estética, né, final. Total, Ou às vezes tem até um mobiliário, assim, que... Não, eu queria que colocasse esse design assinado aqui, e às vezes o cliente trocou, ou não vai fazer ainda. Então, né, eu acho que ajuda nisso aí. Olha, legal. E deixa eu te falar uma coisa que é bem específica do que eu vivi aí, vivo, né, nesses 20 anos de estrada. A gente percebeu que com o advento das obras sendo vendidas nas plantas, né, os empreendimentos muito na planta. Isso eu aprendi em São Paulo, né? A primeira vez que eu entrei para o mercado imobiliário, me deparei com aqueles folders fantásticos, absurdos, né? Você percebe que a gente vende imagem. Então, assim, um apartamento de 2 milhões, 3 milhões, a primeira venda que você faz... é do book de imagens que você está oferecendo. E isso passou a ter um valor para o mercado imobiliário que as pessoas não imaginavam antes. E aí, isso abre um precedente para um campo da imaginação gigantesco. Você pode imaginar o que você quiser a partir daquelas imagens. E eu imagino que isso tem um ônus e o bônus. Quero falar um pouquinho disso daqui a pouco. Como é que você vê o mercado abrindo as portas para isso? Isso não é recente, né? É um movimento que vem de uns 30 anos para cá, mas com a força das imagens na hora da venda, né? Então, é o que eu sempre defendo, que a gente... É o primeiro contato que o cliente vai ter com o projeto. Até a gente começou atendendo mais escritórios de arquitetura e decoração, mas a gente acabou expandindo isso aí para atender construtoras e incorporadoras e até indústria para representar os seus produtos, para catálogo. Então a gente realmente atende esse universo 3D, assim, inclusive clientes internacionais a gente atende também. É mesmo? Onde que vocês estão trabalhando aí? Em vários locais. É assim. mesmo? Até nas Ilhas Canárias a gente já entregou imagens. Assim. Meu Deus! Então, E esses contatos vêm pela internet? Pela internet. Então, a gente nasceu na internet. Esse que foi o negócio. Assim, a gente começou com uma loja virtual, o tempo foi passando e a gente entendeu que não fazia mais tanto sentido realmente só ficar preso num valor por imagem, mas no valor que a gente entrega com as nossas imagens. E aí que entra essa parte da construtora e incorporação e que os folders, né, e que o cliente vai enxergar aquilo e aquilo ali conta uma história. Né? As imagens, elas são criadas, eu acho que para estimular a imaginação. Afinal de contas, quem está comprando um imóvel... Não é um imóvel, né? Tá comprando o sonho dele, tá imaginando que vai morar ali, que vai ser feliz, que vai dar festa, que vai constituir família. Então, eu acho que as imagens vêm muito para ajudar nisso aí. E a popularização das redes sociais, né? Que foi o que acabou disseminando muito aí essa coisa das imagens, que, por sinal, agora é mais vídeo até do que imagem, né? Começou a ser assim agora.
E aí, eu vou entrar num lugar polêmico, que é assim, né? A gente está falando de imagens e eu já passei por situações onde eu tenho uma construtora que rigorosamente segue o projeto e coloca ali no texto legal, né? Entregaremos todo o mobiliário, os equipamentos dentro do memorial descritivo, mas baseado nas imagens. E existem construtoras que mostram as imagens, mas entregam um ambiente aquém daquela expectativa criada. Eu nem sei porque eu estou te perguntando isso, mas eu vou dividir essa angústia com você. Tem solução para isso? Olha, o que que acontece? Eu acho que, assim, a gente sempre precisa ser o mais fiel possível ao que vai ser entregue. Eu acho que isso seria o ideal, digamos assim, né? Mas entendo que muitas vezes é uma sugestão. Então, tem muitas construtoras que nos contratam sem ter um projeto de interiores definido para as áreas comuns ou para apartamento decorado, e somos nós que desenvolvemos. São imagens meramente ilustrativas, claro, mas eu acho que dão um norte, assim, para até se a construtora realmente não for desenvolver e entregar aquilo completo, ajuda ali na hora de um síndico ou, né, reunião de condomínio, vamos seguir por esse caminho aqui. Mas eu concordo, eu acho que o mais interessante é seguir realmente o que vai ser entregue, né? Faz mais sentido ali, a pessoa já entende como é que vai ficar. Eu iria também por esse caminho. Porque teve um lugar onde essas imagens passaram a ser assim, né? A isca, né? A cerejinha do bolo. Mas se você não transformar essa isca nessa realidade, você cria uma frustração muito grande nesse consumidor, né? Nesse comprador de imóvel. Porque realmente ele não está vendo nada. Então ele vai comprar aquilo que está sendo visto, né? E o apelo visual de uma imagem 3D é muito poderoso, né? Às vezes você está numa região central, assim, eu participo de projetos que, assim, tem um monte, aquele adensamento, né, de edifícios, de edificações. É árido. E aí o pessoal põe uma árvore, põe um pôr do sol, que, né, não vou tirar no meu próprio pé, são argumentos de venda. Mas você também não pode deixar muito distante, né? Você mostra, assim, um pátio atrás e tem 20 prédios, né? Num lugar super adensado. Então, eu sempre presto atenção nesse cuidado, porque o computador aceita tudo, né? Tudo. Uma liberdade é infinito, né? Realmente você pode fazer o que quiser. Nós realmente já tentamos deixar o mais próximo, realmente. Eu acho que as imagens, elas têm que ter a fantasia, mas misturado com a realidade. Eu acho que a gente pode ter essa fase do encantamento aí, por exemplo, imagens ao entardecer, realmente enchem os olhos, é o que as pessoas gostam de ver, assim. Mas eu também acho que, assim, tem um prédio do lado, vamos então, talvez não representar ele tão cru, mas assim, eu acho que tem que ter ali, sabe, alguma indicação de como que é mesmo, para não gerar essa frustração. Pelo menos essa é a mesma filosofia que a gente acredita, assim. E, ao mesmo tempo, isso criou vamos dizer, um lugar desafiador para quem vende imóveis usados, né? Porque a partir do momento que você cria também uma referência de estética, né, para essas imagens, quando você vai visitar um apartamento que já existe, com uma decoração, um design que já existe, ou então aquela coisa mais caseira, né? É um quadrinho, aquele sofá meio fofão, né? Que a Casas Bahia vendeu a rodo aí um tempo, aquela mesinha de centro. Quer dizer, é a decoração da classe média brasileira. A de verdade, assim, A de né? verdade, isso, a roots, né? E ao mesmo raiz, como dizem. Aí você mostra um ambiente 3D, você cria uma distância, parece que de valor muito grande, entre um novo, né? Ou bem decorado, e essa mais caseira. E eu acho que o mercado imobiliário deve enfrentar alguma dificuldade aí, né? Será que essa referência criou, essa distância? Olha, eu acho que existe a distância, mas eu acho que as imagens 3D, elas vêm muito mais com esse intuito do possível. Realmente para ajudar, até mesmo assim, nossa, eu estou com essa decoração aqui totalmente datada, não sei o que fazer, então, acho que estimula, sabe, a sonhar, a querer mudar, apesar de, é um apartamento antigo, mas mesmo apartamentos antigos, eles podem ser transformados e virar, né, atuais e o que a pessoa mais gosta. Então, eu acho que existe essa distância,
mas o 3D ele acaba mais vindo ajudar do que realmente ser um grito ali ué, não é o que eu tô tendo aqui, mas é o que eu posso ter aqui. Então eu acho que essa dinâmica aí funciona de uma maneira legal. Sim, cria um lugar para se ambicionar, né? Uhum. E aí nós estamos em tempos de 3D, né, Henrique? Então, assim, essa artificialização dos ambientes, dos lugares e acho que até das pessoas, né? Eu digo que a gente passou a ser também seres virtuais, mas até do ponto de vista, a tecnologia tomou muito conta, né, do nosso dia a dia. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você, dentro dessa geração que está aí vivendo isso, do teu nicho de mercado, essas inteligências artificiais que estão entrando, não só do ponto de vista dos processos, né, do fazer, mas dessa construção virtual de nós mesmos, né? Uhum. Parece que todo mundo virou um avatar. Então, eu acho que até as redes sociais eu consigo sentir que estão um pouco em crise. Eu sinto assim, o Instagram era aquela coisa da vida perfeita, todo mundo postava só, né, o que queria mostrar, passar uma imagem. E quando você olha atualmente, o número de postagens no feed, por exemplo, reduziu muito, o alcance reduziu muito e acabou virando, ao meu ver, uma plataforma mais de negócios, em que as postagens elas acontecem venda. Então, assim, é pessoa vendendo curso ou vendendo a si mesma, às vezes. Sim. Mas as relações, eu acho que reais, elas ainda têm acontecido mais ali no direct e nos stories, que ainda as pessoas publicam algo um pouco mais naturais, assim. Mas eu consigo ver que TikTok, Instagram, assim, estão nessa crise do como resolver isso aí sem ser só uma bancada de negócio, sabe? Tanto que, por exemplo, eles começaram a vender o selinho de verificado agora para todo mundo. Então ficou meio que escancarado que Instagram virou business e não mais algo social, que era a função, que era a matriz, né, dessas redes. Então, eu acho que ainda está precisando dar esse equilíbrio. Por exemplo, o TikTok veio com uma outra proposta. Não é dancinha, eu não sei se você costuma usar muito lá, mas realmente virou quase que uma televisão. Tem coisa ali que ensina conteúdo, que dá dicas. Enfim, ali eu vejo que... É um conteúdo diverso, mas um pouco mais de variedades, de né? variedade. Como a gente tinha no meu tempo. Odeio essa frase, mas enfim, o tempo da gente é hoje, né? Mas assim, aquele sábado à tarde que a gente assistiu um programa que algumas emissoras ainda resistem ter, tipo É de Casa, pegando um pouco a Globo ali, aquele Rodrigo Faro, Ana Maria Braga, que era um monte de variedades, mas que você não tinha domínio sobre o conteúdo, né? Você olhava e só absorvia. O TikTok, eu acho que ele abriu essa televisão e você... E a partir do teu algoritmo, ele vai te trazendo aquilo que te interessa, né? Não, e o algoritmo deles é muito bom, funciona, te prende ali e entrega um conteúdo diferente. Tanto que, ao meu ver, o Instagram, nesse momento, ele tá perdido um pouco. Tá ameaçado, assim, apesar de realmente ser uma plataforma sólida, a gente vê, assim, que nada dura para sempre, né? Sim. Então, até... a gente, para fazer a criação de conteúdo, assim, fica pensando, bom, como é que a gente vai atingir sem ficar essa coisa de venda, compre. Então, assim, tem que achar esse equilíbrio de volta. Até as pessoas acho que precisam entender um pouco ali como que vai ficar essa parte, porque eu não sei, eu não vejo muito mais as pessoas voltando ali, sabe? À origem do Instagram. Talvez organicamente a ferramenta, né, o canal já esteja naturalmente caminhando para essa vocação, né, de negócios. Então, virou isso aí. É business. Business. Toda postagem ali parece que é para vender alguma coisa. Sim. Mesmo que seja vender a imagem, porque ficou essa vida perfeita e, né, não é assim. Não, definitivamente. Só no 3D. No 3D é tudo perfeito, né? Tanto que quando a gente vê, por exemplo, algumas imagens e fica naquela dúvida assim de é foto ou é render, se tá muito perfeito, é render.
Tanto que a gente vai adicionando imperfeições. É uma dobrinha no tapete, é um objetinho errado ali, é uma manchinha. Então a gente busca esse realismo até trazendo essa imperfeição nas imagens. E aí, entrando um pouquinho até na tua área, né? Tá um pouco distante do mercado imobiliário, mas isso mexe com acho que a forma das pessoas sentirem e entenderem o mundo de hoje, principalmente as novas gerações. Nós tivemos aí uma gamificação gigante, né? Dentro das inovações, né? Os games vieram com muita força. Até falou isso que meu filho fez essa parte de digital, de programação de games, então fiquei próxima desse universo. Mas depois fui acompanhando o realismo, né? E a ponto de você fazer parte da história do game e você dar a conclusão daquela história a partir da tua visão, da tua realidade. Como é que isso mexe com as pessoas, você acha, né? Esse realismo tão grande dentro de um ambiente tão virtual. Olha, eu acho que a gente tá realmente chegando num nível absurdo de perfeição que daqui a pouco a gente não vai mais ter certeza o que é real, o que é virtual. Inclusive, eu não sei se já chegou a ver algumas regravações que estão fazendo com músicas de artistas usando inteligência artificial. Colocaram... De artistas que já morreram. Não, até esses dias eu vi Britney Spears cantando música de Whitney Houston. Assim, nesse nível, assim, que você fala, nossa, como é que saiu isso aí, né? Então, essa parte de como a pessoa vai lidar com o virtual, eu acho que cada vez a gente vai estar mais imerso, apesar de que eu nunca... acreditei muito no metaverso, quando veio na pandemia toda essa loucura aí que as pessoas vão viver no virtual. Eu não comprei essa ideia, eu acho que era mais uma coisa porque a gente estava isolado, em quarentena, todo mundo ali, então não tinha opção. Temos que achar um outro universo pra gente viver, né? Mas quando terminou, todo mundo correu, a internet voltou ali como era nos primórdios. Algumas... construtoras, por exemplo, contratam tour virtual interativo, onde você pode caminhar quase como se fosse um videogame, que você caminha no espaço, que você troca em tempo real a cor ou o tipo do mobiliário. Mas o que eu sinto, assim, apesar disso ser muito legal, eu sinto que as pessoas ainda não embarcaram nessa, assim. Não é todo mundo que realmente precisa se sentir caminhando dentro do espaço. Por exemplo, a gente oferece imagens 360 graus, em que você posiciona o observador em um ponto específico e consegue enxergar tudo ao redor e sentir como se estivesse ali. Eu acho que isso acaba trazendo uma imersão até muito mais útil do que essa coisa do vou jogar um videogame e caminhar pelo espaço, sabe? Eu acho que tem os recursos, né? Mas é interessante você ter esse olhar, né? O que faz sentido para as pessoas. Eu tenho tido algumas experiências recentes com aquele óculos, né? Que alguns... Então, assim, o incorporador, não vou investir num físico, né? Mas vou investir no virtual. Eu acho que ele tem a sua função, mas isso é uma opinião muito particular. Eu acho que nada substitui a experiência física. Nada. Né? Então, assim, se você não tiver o recurso, não puder mesmo, é uma saída. Mas em nenhum momento ela será melhor ou igual à entrada daquela pessoa, sentar no sofá e sentir, né? Então, eu acho que essas maquetes interativas é legal, mas eu acho que não passa essa sensação. Até mesmo uma imagem 360 vai te estimular muito mais a imaginação do que realmente você fazer esse caminho. Apesar de que hoje é imprescindível realmente ter, mesmo que um decorado montado físico, ter um virtual também. Sim, concordo. Porque é acessível, né? E sem fronteiras, né? Porque às vezes também imóvel pode ser um investimento. Né? Claro. Não precisa ser só uma compra pessoal, pode ser um investimento. Então o investidor... Tem um olhar mais frio, né? E o investidor pode estar aonde for, qualquer lugar, acessa ali, conhece todos os detalhes do que vai ser o empreendimento, do que é o imóvel, sente ali, né, de certa forma, como é que vai ficar. Então, tem que ter. Apesar de que eu
amo visitar decorado também, ir lá conhecer, sentir o cheirinho ali que sempre tem, né? São duas propostas diferentes, né? Aquela pessoa que vai comprar realmente, quer entrar nesse lugar mais poético, mais afetivo. E o investidor, porque a gente sabe, o investidor às vezes nem sabe do imóvel. Ele nem olha. Ele não sabe. Ele fala, ó, eu conheço a construtora, eu conheço a localização, eu sei o padrão construtivo, me dá logo 3 unidades. Cadê? Onde é que eu assino o contrato? Então, e mas tem essa frieza do negócio, né? Mas, desculpe te interromper, é que o investidor, beleza, ele vai ter essas informações técnicas, né? Qual é a metragem do imóvel, qual é a localização, mas com as imagens, assim, de bate-pronto ele já consegue, antes até de ter acesso a esses dados, entender o que ele está investindo ali. Claro, Não, eu digo assim num lugar muito exagerado, né? O 3D deve ter entrado em algum momento no WhatsApp dele para ele se convencer. Tem que ter entrado ali, tem que ter uma imagenzinha ali. Também não vamos, né? Não, e a gente é muito visual. Gente é visual. Tanto que o que a gente faz, assim, é pensar em cada novo projeto. Assim, a gente abraça cada projeto que chega lá como se fosse nosso. Porque a maioria da nossa equipe até é de arquitetos e designers. Então a gente tem esse olhar até técnico também, assim, além do artístico, sabe? Então a gente abraça cada projeto que chega lá como se fosse nosso, e a cada projeto a gente entende que precisamos achar o diferencial, destacar da concorrência, porque se você entrar, como eu falei, o Instagram, que agora é vendas, a quantidade absurda, assim, de lançamento imobiliário é um mar aquilo ali, um oceano, na verdade. Então a gente realmente precisa conseguir achar como que a gente vai valorizar e destacar os diferenciais de cada projeto. Até mesmo de clientes, que daí seria de escritório de arquitetura. Qual é a história que você quer contar aqui? Qual é a história que você quer contar da tua empresa, da tua marca? Como é que você quer ser visto, lembrado? Então, acho que essa que é a parte, assim, o desafio, né? Cada projeto que a gente recebe, como é que vai ficar essa imagem para não ser só uma imagem? Não é só para ficar bonito, nem técnico, é para contar uma história junto e fortalecer, assim, a visão mesmo da empresa, da construtora, do escritório. Legal. E me conta uma coisa, assim, teve algum projeto desafiador que vocês falaram, uau, como é que nós vamos fazer isso aqui? Olha, eu acho que projetos desafiadores acabam sendo mais esses que a gente precisa criar junto ali essa parte de cenografia, e quando não tem um briefing, assim, que realmente é a gente que vai contar essa história. Então a gente que vai sentar, vai pensar como é que vai desenvolver tudo isso aí, que público que a gente... Claro, a gente sempre tem que, né, conversa com o cliente para entender quem que eles querem, qual que é o target, né, quem que eles vão querer atingir, mas... mesmo assim, a gente ainda precisa sentar toda a equipe, assim, e agora? Que caminho que a gente vai? O que a gente vai propor aqui? O que vai ser o diferente? Acompanhar tendências, porque, nossa, muda o tempo todo. Participar de mostra de decoração. Então, a gente tá sempre de olho, sempre visitando. E é muito rápido. Por exemplo, ripado. Todo mundo fazendo ripado. Sim. Agora caiu, não tem mais ninguém fazendo ripado. Eu tô perdida. Na minha casa eu fiz ripado faz 3 anos. Então, e o arquiteto que fez o meu ripado entrou na internet outro dia pra dizer que ripado tava completamente fora de moda. E eu falei, vou ligar pra você, nós vamos ter que acertar isso, Sim, entendeu? Tira lá. Isso, agora tira então. Não, o pior é que o ripado, ele ainda tá aí. Ele só foi... Não tenta me consolar. Não, ele ainda tá de verdade. Aqui teve uma releitura. Eu vejo assim, antes a gente tava com parede cheia de ripado. Agora o ripado tá mais fininho e nos móveis. É um detalhezinho. Mas continua. Não tá fora de moda. Não tá perdida. Mas é muito rápido. Porque há 3 anos atrás o ripado tava super em alta. Aí, quando ia em Casa Cor ano passado, esse ano, você vê muita forma orgânica. Isso que eu ia te perguntar, você que está antenado. Quais são o que você está vendo no design de interiores hoje? Nós estamos caminhando para que lugar? Então, hoje a tendência é o orgânico, que a gente vê isso presente não só no mobiliário, mas também até em marcenaria, tem muita coisa curva fazendo. Define orgânico pra gente. O que é orgânico? Orgânico são essas formas mais naturais, assim, até inclusive tapete, tem sido umas formas que não é
Diferente tapete daquele não é um quadrado, né? retangular ou quadrado, nem redondo. Virou uma outra coisa, assim. Sim, É uma meba, uma, assim. uma mitocôndria. Na Casa Cor, ele falou assim, gente, isso aqui parece uma célula que Parece. se perdeu de um corpo e veio parar aqui, no, né? E daí às vezes se sobrepõe uma forma na outra. Então é o que a gente tem visto de tendência no mobiliário, assim, a mesa de centro é curva, o sofá não é reto também, tá curvo. Sim. Então é o que a gente tem visto aí, mas o que a gente costuma fazer é dar uma acompanhada na Feira de Milão, que acontece anualmente, Sim. né? Daí a gente observa o que está acontecendo lá e o que vai chegando aqui. Então a gente tá com essa fase aí dos orgânicos e por enquanto é o que tá. Não sabemos ainda o que vai vir aí. E por que será? Tô aprofundando aqui para tentar entender esse caminho. Por que nós estamos atrás de formas orgânicas nesse momento, será? Eu acho que é esse contato mais natural, sabe? Eu acho que tem muito conceito de biofilia que está sendo aplicado, que é trazer a natureza para dentro de casa, bastante vegetação. Então, eu acho que o mobiliário e a decoração acaba incorporando isso do natural, sabe? Nessas formas, assim. Acho que essa que é a ideia, assim. E como a gente veio há pouco tempo de algo tudo tão engessado, quadrado, reto, tem essas quebras de paradigma, né? Então, acho que é realmente para dar esse fôlego aí novo, assim, quase como se tivesse tudo acontecendo mais fluido. E faz sentido, porque assim, ao mesmo tempo tem um mundo digital que é mais árido, né? É mais impessoal, embora a gente tenha as nossas conexões, mas é como você falou, acabou a pandemia, tava todo mundo no boteco pedindo, né? Tava. Uma porção de batata frita E dividindo ali. e dividindo, né? Para poder estar junto. Uhum. Então tem esse lugar aqui, né? Do digital que nos isola e ao mesmo tempo o design e a arquitetura trazendo essa acolhida natural, né? Para a gente lembrar que a gente é de carne e osso, que como seres humanos a gente precisa desse contexto, né? Desse cenário mais que nos acolhe, né? Senão a gente se perde um pouco aqui, né? Totalmente. E ainda mais com a tendência do business, né? Então, à medida que eu amplio a possibilidade de negócios dentro de ambientes digitais, é necessário um fôlego, né? Sim. E aí a casa vem com esse lugar. A casa, e não só a casa, eu sinto assim uma humanização geral assim nos projetos, né? Tanto que até projetos de clínicas, consultórios, eles também estão incorporando até essas formas orgânicas. Eu acho que realmente é para um trabalho até mental mesmo, assim, sabe? Chega de coisa reta, assim. Sim, né? Acho que sim. Deixa eu deixar a coisa mais fluida, mais líquida. Então, você está falando de todos esses aspectos, né, que essa nova arquitetura tem atendido, né, principalmente dessas necessidades humanas. E uma coisa que eu tenho me perguntado, né, sempre me perguntei, você falou de clínicas, de eventualmente hospitais, consultórios, escritórios, dessas linhas retas, né? Existe ainda uma resistência em trazer um pouco mais de humanidade. Até nos projetos que a gente vê de 3D, se você pegar os ângulos dos ambientes, a forma como isso é mostrado, demonstrado, faz parte de um padrão, né? A gente vai se acostumando a olhar para esses ambientes do mesmo jeito sempre. E acho que talvez, né, colocar na mão dessa geração que está vindo o desafio de mudar um pouco essa percepção dos espaços, né? É claro, através dos projetos arquitetônicos, mas quem olha o lugar comum das pessoas, sempre penso nisso. Por que eu tenho que entrar numa clínica e se é de um pessoal com menos poder aquisitivo, aquela parede branca, aqueles azulejos, ou aquele azul desgastado, aquele lugar que não me ajuda a curar nada, né? Ou se eu entro numa clínica de um pessoal mais rico, pô, aqueles MDFs, aquelas luzes embutidas, né? Os ripados, aquele sofá que custa 15 mil reais para mim esperar a consulta. Mas sabe que nada disso me traz a sensação de cura? E eu acho que talvez essa organicidade de arquitetura seja, talvez, tô chutando aqui de uma forma muito arrogante, o que talvez seja a próxima tendência. Então, o que eu consigo sentir é até essa coisa da arquitetura trazer a cura.
Eu acho que essa simbiose que acontece do espaço com a pessoa é interessante acontecer. Por exemplo, a questão de iluminação é muito importante. Acho que as pessoas hoje conseguem perceber o quanto isso interfere no seu bem-estar, no teu sentimento. Então, eu vejo isso acontecer assim em algumas clínicas, de trazer uma iluminação diferente para ser um processo junto ali com quem estiver indo, com o paciente que estiver indo se consultar, né? Então, centro ayurvédico, sabe? Que vai trazer o natural, vamos cuidar corpo, mente, alma, questão de cores, nem sempre as clínicas ficam tratando assim, aquela coisa tão fria. Eu acho que eu consigo perceber algumas mudanças nesse sentido, assim, sabe? De estar vindo projeto junto com o que a pessoa está indo buscar ali, sabe? Essa coisa da cura. E vou além, sabe? Porque a gente está falando aí de lugares de saúde. Mas se a gente for para as escolas, né? Principalmente as edificações públicas, quanto benefício. Porque assim, a tinta vai custar o mesmo preço. Então, entre você colocar um verde desanimador e um laranja vivaz, eu estou chutando, né? Não estou com o projeto aqui na minha frente. É nada, né? Então, assim, um pouco desse interesse público, no sentido de ter essa cultura de transformar ambientes em lugares realmente, vou ser redundante aqui, transformadores para as pessoas. Aí você tem a educação, você tem a saúde, você tem até órgãos públicos, né? Que geralmente são áridos, que você já vai para brigar. Você vai na porta do FGTS, vai num tribunal, vai numa secretaria, o ambiente já fala assim, aqui você vai ser mal atendido. Não, propõe um lugar de acolhida, né? Que a arquitetura pode fazer muito ainda por isso. Né? E você, como um produtor de 3Ds, né? Tá aí olhando para esses espaços. E aí, só para trazer isso para o nosso universo das incorporações, é uma coisa que eu tenho me perguntado. Há 20 anos a gente mostra a academia do mesmo jeito. Aquelas máquinas, aquele pôster do Stallone há 20 anos atrás, porque o cara já tá, né, mais para lá do que para cá. Aí você tem aquelas almofadinhas, aquela bola de pilates. Será que não dá para mostrar esse mesmo ambiente de uma outra maneira? Né? A gente se condiciona a mostrar as nossas ações dentro de um ambiente que nunca muda. Mas aí já tô filosofando, mas... Sim. Olha, o que eu percebo, assim, o wellness, o fitness vai estar presente. Acho que sempre ali a gente sabe, né, da importância de se cuidar da saúde. Então, a academia, o que eu vejo de tendência, assim, apesar de ser o mesmo ambiente, é trazer um pouco essa coisa de casa. Isso é o que eu sinto, assim, nos lançamentos que a gente tem entregado, assim. Então, assim, tem essa coisa jovem e de uma iluminação direta, colorida, sabe? Para trazer um estímulo diferente, para não ser só um Stallone ali. Eu acho que tem essa preocupação de fazer com que a pessoa se sinta mais à vontade. Por exemplo, uma coisa que a gente tem percebido coworking que estavam fazendo nesses espaços. Ficou bem na moda. Que agora eles estão chamando de co-living. Que é uma mistura de coworking com living. E assim, a gente, nos últimos projetos, quase sempre está presente o co-living e não mais o coworking, porque é para ser um ambiente, ao mesmo tempo, formal, em que a pessoa possa trabalhar e fazer reuniões, também ser um pouco descontraído, com espaço de sofá, poltronas, para daí também trazer para um bate-papo talvez menos sério, só passar uma tarde ali, ou às vezes só ligar e trabalhar um pouco do seu espaço ali, sabe? Então, o que eu tenho observado apesar da gente sempre ter brinquedoteca, espaço kids... Sim, salão de festas. Salão de festas. Eu vejo que tem essa preocupação de humanizar, sabe? De trazer as brinquedotecas. Eu vejo assim... montessoriano, que daí vai trazer um estímulo para a criança se desenvolver. Então, vai ter parede de escalada, vai ter piscina de bolinha... Vai ter mesa para atividades tapete lúdicas. texturizado. Sim, então, eu vejo que, assim, continuam
acho que vão continuar para sempre, porque é o que vende também ali, né? A pessoa tá comprando um imóvel e leva isso junto. Mas eu vejo que tem essa preocupação também, sabe? De trazer a humanidade, assim, sabe? A pessoa se sentir quase como se estivesse em casa. Então, os espaços que a gente tem visto e até projetado é com essa intenção, assim, sabe? De trazer o orgânico, de trazer essa coisa do humano para dentro do espaço, assim. E a arquitetura tem esse poder, né? Isso Sim, que é o legal. tem esse poder, essa função, e acho que atualizar a relação do humano com o seu espaço, né? Uhum, Porque a gente está sempre se atualizando. uhum, Só, assim, né? Você falar do salão de festas, né? A gente ainda tá um pouco naquelas mesinhas, com 4 cadeiras cada mesa, como se cada família viesse e fizesse sua panelinha ali, uhum, e lá no parabéns vai todo mundo pro bolo e canta uhum, parabéns. E nós estamos em plena mudança, onde essa moçada já quer se reunir de outro jeito, já não quer uhum, ficar sentado cada um numa mesa. uhum, E tô jogando provocações porque muitas vezes, né, o construtor não tem esse olhar, né, tão rápido para essa mudança. uhum. E elas já estão acontecendo. Já. E isso pode ser um diferencial. Uhum, Eu tô falando de salão de festas, uhum, mas aqui a gente entendeu que festa para você não é o que era uma festa há 30 anos atrás, uhum. ou há 20 anos atrás. Sim. O jeito das pessoas se comportarem numa festa exige um outro mobiliário, uma outra Uhum, disposição, outro layout. uhum. E isso Uma, pode, né, fazer a diferença. eu acho que até muitos empreendimentos acabam escolhendo temas. Por exemplo, um salão de festas temático. Então, assim, não é um salão de festas, é uma tratoria, sabe? Tem uma pegada diferente. Ah, só mesa de 4 lugares? Não, vamos colocar também uma mesa comunal, em que as pessoas possam sentar juntos, maior. Então, esses espaços, realmente, eles vão mudando e a gente precisa realmente entender quem que está usando. Né? Isso, Eu acho que isso. essa é a parte que é importante, porque a gente fica assim pensando em números, pensando em vendas, mas são pessoas, as pessoas que vão morar ali, né? As pessoas que vão usar ali. E precisa estimular, a pessoa precisa querer estar ali no espaço, usar aquilo ali como uma extensão da vida dela, né? Muito bem. Olha, a nossa conversa vai ter que chegar ao Ah, fim. não. Podemos ficar aqui até às Podemos, 5, não né? tem problema. Podemos. Gente, vamos ficar aqui mais um. Boa, infelizmente. galera. Henrique, antes de me despedir, fale um pouquinho da Render. Se alguém quiser contratar, que estiver nos olhando, a gente está bem nichado para o mercado imobiliário, já que você atende de Dubai às Ilhas Canárias, passando por Curitiba. Faz o teu comercial aí. Olha, bom, quero então agradecer aí, né, o convite, Adriana. Eu adorei nosso papo. Bom, a gente da Render Express, a gente faz de tudo. A gente atende o que for do mercado imobiliário, do universo 3D. A gente faz, além de renderizações, animações, que tem essa pegada bem emocional, que é onde fisga ali as pessoas e é o que as redes sociais têm exigido hoje. E toda essa questão assim que envolve todo um lançamento imobiliário e toda a emoção que uma imagem 3D pode trazer aí junto com, né, uma imagem. Legal. E onde é que a gente te acha? Sim, a gente tá na internet. É que assim, a gente tem escritório aqui em Curitiba, mas até a nossa equipe, como eu comentei, que a gente nasceu na internet, a nossa equipe é quase inteira remota. Tá. A gente tem processos assim que a gente consegue funcionar exatamente. Então a gente tá nas redes sociais, a gente tá pulverizado em tudo que é lugar aí. No Instagram, no TikTok, no Pinterest, a gente... nossa, porque as pessoas buscam muitas inspirações um lá. lugar visual, né? E nosso site, a gente tá ali, renderexpress.net. Então a gente tá à disposição aí para atender, para criar junto, para alavancar vendas, para sonhar junto e para somar. Para contar uma boa história. Para contar a sua história, né? Então tá, Henrique, muito obrigado, eu também te agradeço de coração e agradeço a você também que nos assistiu em mais esse episódio. Não posso deixar de citar os nossos colaboradores, patrocinadores, SZL Imóveis, Conforto Ambiental e ArcJobs. Eu te vejo no próximo episódio e não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube, Nuna Marketing Imobiliário, e também nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, Nuna MKT. Um abraço forte e até o próximo.